Bom, em meio a essa situação com o Canadá e também as declarações do líder do Irã, que se somam às falas de Donald Trump sobre a faixa de Gaza, a gente tem um convidado agora aqui no Jornal Jovem Pan, porque é bom lembrar o seguinte: o presidente dos Estados Unidos afirmou hoje que não há pressa para a implementação do plano de retirada. E o nosso entrevistado é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. Tudo bem, professor? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Nós que agradecemos. Bom, professor, sobre essa discussão em relação à faixa de Gaza, o mundo inteiro reagiu a isso. Houve uma discussão muito grande sobre a característica dessa fala do presidente dos Estados Unidos, mas, ao que tudo indica, ele diz não há pressa, mas não desistiu, ao que tudo indica, não vai desistir dessa tentativa. A colocação em prática é outra coisa. Como que fica essa situação internacional, professor? Thiago, a pressão permanece, né? O plano do Trump, embora seja muito difícil de ser executado, porque teria que retirar da região 2 milhões de pessoas, para a gente ter uma ideia, o tamanho da população da Estônia ou da Macedônia do Norte, e se essas pessoas se recusarem a sair, elas não podem ser obrigadas, porque isso configuraria um crime de guerra, de deslocamento forçado, e alguns acusam que seria limpeza étnica. Então, embora esse plano seja de difícil implementação, ele força outros atores a dialogar tanto com Israel quanto com os Estados Unidos, e dentre esses atores se destaca a Arábia Saudita. Ela já tem um plano de construção de uma cidade no Egito, próxima a Gaza, inclusive, na região do Sinai, mas para isso acontecer, outros atores teriam que concordar também, o próprio Egito, que tem um acordo de paz com Israel, lá os acordos de Camp David, ou a Jordânia, com os acordos de Oslo. Esses países não querem receber refugiados palestinos, inclusive porque alegam que isso desestabilizaria os seus governos, Thiago. E, professor, antes de passar para os nossos comentaristas, mais uma questão: como que essa situação do Irã se soma à crise, obviamente, no Oriente Médio e aumenta ainda mais a tensão com que aquela região vem vivendo? Thiago, a pressão sobre o Irã era uma das mais esperadas do governo Trump. Ele tinha saído do acordo nuclear com o Irã no primeiro mandato dele, o acordo que o Obama tinha fechado. Ele alegava que o Irã não estava cumprindo o acordo nuclear, estava fabricando, inclusive, mísseis, o que se mostrou ser verdadeiro, que o Irã utilizou esses mísseis contra Israel por 2 vezes no ano passado. Já havia um precedente histórico: a Coreia do Norte chegou a ingressar no Tratado de Não Proliferação Nuclear em 89 e continuou com o programa nuclear, inclusive fazendo testes em 2006. Ela saiu do programa em 2003, depois que os Estados Unidos a denunciaram. Então, o Trump saiu do acordo nuclear com o Irã e criticou o Biden por diversas vezes por ter descongelado recursos que o Irã teria usado para financiar o Hamas, o Hezbollah, os Houthis do Iêmen, a Jihad Islâmica na Palestina. O Trump acusou, inclusive, o Biden de não ter permitido que o Netanyahu, que Israel, alvejasse o programa nuclear do Irã, quando Israel retalhou os lançamentos de mísseis do Irã no ano passado. Então já era esperado que haveria uma linha dura contra o Irã. Só para finalizar, o Irã foi um dos primeiros países a reconhecer Israel depois da fundação do Estado de Israel em 1948, mas rompeu relações diplomáticas em 1979, também rompeu com os Estados Unidos e colocou na Constituição a inimizade com os Estados Unidos, Thiago. Professor Vitélio, pergunta dos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Você, Dora. Boa noite, professor. Eu vou repetir aqui a pergunta que eu tenho feito aos especialistas no assunto que a gente tem entrevistado. É sobre o acordo de cessar-fogo. Há quantas andam? O Hamas, anteontem ou ontem, disse que o acordo já começou a ser negociado, mas ninguém mais falou sobre isso, só o Hamas. Então, eu não sei se começou a negociação, não começou. Se essas novas posições do Trump, se essas posições do Trump têm o poder de causar alguma interferência para o bem ou para o mal no andamento desse acordo. Dora, é a segunda fase do acordo, né? Era prevista para começar 16 dias depois da primeira fase. O fato do Netanyahu, no encontro com o Trump, ter dito que a guerra contra o Hamas vai terminar com a vitória de Israel é um fator que desestabiliza. As falas do Trump também desestabilizam. Uma das razões almejadas para essas falas do Trump é que o Hamas não esteja mais no poder em Gaza, inclusive a Autoridade Palestina, que é o outro grupo que governa os palestinos,
se opõe ao Hamas como líder na faixa de Gaza. Houve uma guerra entre os dois em 2006, inclusive, pelo poder daquela região. Existe uma questão, para finalizar essa resposta, de que a base de sustentação do Netanyahu não concorda com a segunda fase desse cessar-fogo. Então, ele perderia o seu ministro Smotrich, que tem 8 cadeiras no parlamento, ele já perdeu o Ben-Gvir, que tem 6 cadeiras, e com essas 14 cadeiras perdidas, o Netanyahu não tem como continuar primeiro-ministro, ele perde a base de sustentação, já que hoje ele só tem 61 cadeiras no parlamento de 120. Então, dificilmente a segunda fase vai evoluir bem, a não ser que haja uma mudança de pensamento entre os ministros do Netanyahu. Dora. Vilela? Professor, boa noite. Professor, um dos principais temas do dia de hoje foi a capa da revista Time, com a presença de Elon Musk sentado à cadeira do governo americano. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir do senhor a sua repercussão. Qual que é a sua avaliação sobre essa relação entre o governo dos Estados Unidos e Elon Musk e mais até amplamente na relação de Donald Trump com os principais comandantes das Big Techs, das empresas de tecnologia do mundo hoje em dia? Vilela, não há dúvida de que a influência do Elon Musk neste mandato é muito maior do que era no primeiro. No primeiro mandato, o Elon Musk saiu do governo, ele tinha um cargo muito menor do que tem agora, mas era uma espécie de consultoria. E ele saiu quando o Trump saiu do Acordo de Paris, do Acordo Climático. Desta vez, o Trump saiu do acordo no primeiro dia de governo. Então, o Elon Musk financiou, colocou muito dinheiro na campanha do Trump, alguns falam em mais de 250 milhões de dólares. O Elon Musk tem interesse no programa espacial, o Trump já disse que quer enviar homens a Marte. O Elon Musk tem a SpaceX, que hoje é a maior contratada dos Estados Unidos para missões espaciais. Existe a questão dos carros elétricos com a Tesla. Então, embora o Trump esteja usando medidas para retirar os subsídios que o Biden tinha dado para o setor elétrico, a Tesla é gigante nos Estados Unidos, ela não compete com as montadoras chinesas nesse caso. Ela tem uma espécie de monopólio dentro dos Estados Unidos de carros elétricos. Então, o Musk se beneficia muito desse governo e tem usado sua outra empresa, o X, o Twitter, para, inclusive, fazer comentários políticos em outros países, como na Alemanha, por exemplo, onde ele apoia a AfD. A capa da Time é muito polêmica, mas ela traz algum fundo de verdade. Inclusive, na posse do Trump estavam presentes esses donos de Big Techs, né, do Google, da Apple, o próprio Elon Musk, e alguns críticos do governo americano dizem que a democracia dos Estados Unidos foi capturada por esses bilionários, Vilela. Ô, professor, essa fala do primeiro-ministro do Canadá sobre a possibilidade realmente dos Estados Unidos incorporarem o país, o Canadá, a senhora acha que é uma fala que pelo menos serve de alerta? Olha, comunidade internacional, isso pode acontecer de fato, ou isso é praticamente impossível porque é atacar a soberania de outro país? Não vai acontecer, né? Mas o Trudeau já renunciou, né? Ele está no poder, está acabando seu mandato, não vai concorrer a uma reeleição. Agora, veja, a fala do Trump não é isolada, né? Ele falou do Canadá, ele falou que se a Dinamarca não negociar a Groenlândia, ele pode usar a força. Ele usou a mesma fala com o Panamá. No Panamá já teve um efeito, o Panamá saiu da nova rota da seda da China. Hoje a China protestou sobre isso, disse que foi que os Estados Unidos usaram de coerção para retirar o Panamá. E agora essa questão de Gaza. Então, todas essas falas do Trump, elas são, sim, contra o direito internacional, contra a Carta da ONU, inclusive, mas elas têm surtido alguns efeitos mais práticos. A análise que muitos têm feito é que ele fala isso para tentar trazer os negociadores para uma posição mais realista e, assim, conseguir vantagens para os Estados Unidos, Thiago. Professor, e um outro assunto, o presidente da Ucrânia afirmou hoje que está disposto a um acordo com Donald Trump por apoio contra a Rússia, inclusive. A declaração foi dada depois do republicano afirmar que condicionaria essa ajuda em troca do direito de terras raras.
Volodymyr Zelensky ressaltou que vai propor uma parceria. É a primeira vez que o país levanta a hipótese de abrir os minerais essenciais aos aliados que fariam investimentos. O presidente enfatizou que Kiev não propõe uma espécie de doação, mas oferecer uma parceria benéfica. E nessa sexta-feira, Donald Trump afirmou que deve se encontrar com Volodymyr Zelensky na semana que vem e também pretende conversar com Vladimir Putin. O ucraniano foi enfático, professor, ao dizer que os americanos ajudam mais e, portanto, devem ganhar mais. Como fica essa relação dos dois países? Porque no governo de Joe Biden havia muito apoio à própria Ucrânia para enfrentar a guerra contra a Rússia. Como é que fica agora? E essa sinalização de Zelensky? Thiago, Zelensky tinha apresentado essa proposta de permitir a exploração dos minerais da Ucrânia para os aliados ainda antes da eleição do Trump. Então, a Ucrânia tem urânio, tem materiais que são usados na indústria de eletrônica, tem lítio, por exemplo. Essa proposta já tinha sido feita pela Ucrânia. A Ucrânia basicamente trocaria a exploração dos minerais pela manutenção da existência do Estado ucraniano, da existência da sua soberania. O Mark Rutte, secretário da OTAN, chegou a dizer que se os Estados Unidos pararem de oferecer voluntariamente ajuda para a Ucrânia, a Europa pagaria pelas armas que os Estados Unidos fornecem à Ucrânia. Ou seja, existe uma questão econômica, uma questão comercial. De novo aqui a gente volta ao estilo de negócios do Trump. Na semana que vem vai haver um encontro de países da Europa, na Alemanha, para discutir a guerra. Isso uma semana antes do aniversário da guerra, que começou em 24 de fevereiro de 2022. E o Kellogg, que é o general dos Estados Unidos designado para a região, pretende apresentar um plano de paz para a Europa nesse momento. As negociações entre Estados Unidos e Rússia estão acontecendo, os próprios russos confirmam isso, Thiago. Professor Vitélio Burustolin, de Relações Internacionais, mais uma vez participou da programação da Jovem Pan. Muito obrigado, viu, professor? Bom fim de semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Obrigado pelo convite, até logo.